O armador chega na casa onde a Isabela está morando e a Estefânia apresenta ele a ela. O armador diz: "Oi, tia." A Isabela diz que eles já se viram antes. O armador diz que sim. A Isabela pede que ele se sente e pergunta se ele quer um café. O armador diz que sim e que isso não é uma má ideia. A Isabela claramente não gosta da presença do armador ali. A Estefânia pede para que ele se sente e, ao se sentar, o armador pergunta o que foi que elas duas descobriram. A Estefânia pergunta se ele ficou sabendo da aparição triunfal da esposa do João Miguel. O armador diz que sim e que isso é bem conveniente. A Estefânia diz que isso é bom para ele. O armador diz que não. A pergunta que ele fez foi se elas souberam alguma notícia sobre a Malu. A Estefânia diz que ninguém sabe onde ela está. O armador diz que só o padre do bairro sabe onde ela está. Estefânia diz que era exatamente por isso que ela queria falar com ele. O armador fica surpreso e pergunta o porquê. A Estefânia diz que eles têm que descobrir onde a Malu está de qualquer jeito. Um pouco mais de tempo, o Miguel chega e flagra a Viviane fumando e questiona ela. Ela diz que só está fumando porque lhe deu vontade. O Miguel pergunta se ele pode saber quem foi que deu esse cigarro a ela. A Viviana responde que foi a mãe dela quem deu e pergunta se ela não deve fumar. O Miguel, por sua vez, diz a ela que se ela sente vontade de fumar, então fuma, porque isso é um bom sintoma. A Viviana sorri e o Miguel pergunta se ela, enfim, começou a sentir desejo pelas coisas. Ela olha fixamente para o Miguel, se aproxima e tenta dar uma bitoca nele. Ele rejeita ela e diz que não. A Viviana fala que é a esposa dele e pergunta se isso não é normal eles se beijarem. O Miguel diz que, na verdade, ele deveria ser um estranho para ela. A Viviana diz que desde que ele encontrou ela, ele vem sendo tão bom e tem alguma coisa que atrai ela a ele. A Viviana diz que sente que ele é dela e ela quer ele, e também ele trouxe ela para a casa dele. O Miguel diz que trouxe ela com a intenção que aquele ambiente ajudasse ela a se curar e não pretende exigir intimidades. A Viviane diz que ele não precisa exigir nada porque ela dá a ele. O Miguel responde a ela que não é bom ela pensar nisso agora e ela tem que passar a viver um tempo ali para assim as coisas voltarem a ser como antes entre eles e ela procurar lembrar do passado deles. A Viviana pergunta: e se ela não lembrar nunca? O Miguel responde que com o tempo tudo vai voltar para o lugar e talvez eles possam voltar a ser como antes, e em seguida ele vai embora. Ao descer a escada, o Miguel pede a Branca que vá ao seu quarto e pegue todas as suas roupas e leve para o quarto ao lado. Claramente, o Miguel não quer dormir com a Viviana. A Branca diz que tudo bem, então ela sobe e começa a arrumar as coisas e pede que a Balbina leve tudo para o quarto ao lado. A Balbina sai e leva algumas roupas e em seguida a Branca começa a arrumar outras roupas. E nesse momento a Viviana entra e pergunta o que ela está fazendo com a roupa do marido dela e manda ela soltar e puxa revoltada a roupa das mãos da Branca. A Branca fica muito assustada e a Viviana diz que ela é uma atrevida e muito intrometida. O marido é dela e só dela, e ele pertence a ela, e ela não vai permitir que nenhuma outra mulher pegue nas coisas dele. A Branca, claramente assustada, diz que ela só cumpre ordens. A Viviana, muito revoltada, mete-lhe um grito raivosa e pergunta de quem ela cumpre essas ordens. A Branca diz que do Dr. João Miguel, porque foi ele quem ordenou que ela levasse todas as suas roupas e seus objetos pessoais para o quarto ao lado. Depois a Viviana fica lhe encarando e a Branca fica chocada com essa abordagem. Ainda no hospital, o João Miguel, conversando com a Rosa, pergunta se então ela se sente bem. A Rosa responde que se sente muito melhor porque o Vicente veio e agradece por ele ter convencido o Vicente a vir. A Rosa pergunta sobre a Viviana. O Miguel diz que ela está em casa na mesma. A Rosa pergunta se ele soube alguma coisa sobre a Malu. O Miguel diz que muito pouco e tudo que ele sabe é só o que o padre Anselmo acabou de contar a ele.
que ela está bem, em um lugar tranquilo e entre pessoas boas. A Rosa toca no rosto do Miguel e pergunta se ele não ama a Malu. Miguel fica sem respostas e a Rosa diz que para ela ele pode falar a verdade e pergunta novamente se ele não ama a Malu. O Miguel diz que é claro que ama ela e como vai deixar de amar ela se ele sempre amou, mas que agora ela saiu da vida dele e mesmo assim ela teria que sair de toda maneira, já que o lugar dela voltou a ser ocupado pela Viviana. Depois que a Viviana descobre que foi o João Miguel que deu a ordem para tirar toda a sua roupa do quarto, a Viviana se controla mais e ela pergunta a Branca para quem foi que o marido dela deu essas ordens. A Branca responde que ele deu essa ordem para ela mesma. É aí onde a Viviana se descontrola novamente e pergunta por que ela, a Branca, tem que se meter todas as vezes nos assuntos dela e do João, porque ela está ali apenas para atender a filha dela, porque ela é a tutora dela e nada mais. A Branca responde que quando a Tininha não está precisando dela, ela também é útil em outras coisas também. A Viviana diz que é para ela ir logo aprendendo que naquela casa há situações que ela não deve se meter e que se ela não quiser aprender, ela pode ir embora correndo daquela casa e pergunta se ela entendeu. A Ofélia chega nesse exato momento e pergunta o que está acontecendo. A Viviana responde que essa mulher, a Branca, sempre lhe altera e deixa ela muito nervosa. A Ofélia pede que a Branca saia e feche a porta. A Branca diz que tudo bem e sai. A Viviana fica gritando desesperada, pedindo para que a Branca saia e suma da presença dela. Depois a Ofélia pergunta o que aconteceu à Viviana e ela de início fica calada. Já a Branca corre para o seu quarto, fecha a porta e começa a chorar muito. Depois ela se ajoelha na sua cama e começa a se olhar no espelho. Vale lembrar a vocês aqui, quem não se lembra, a Branca ela tem duas personalidades. Uma hora ela é Branca, outra hora ela é Ivete. E isso vai dar muito problemas lá na frente. Vocês vão entender no decorrer da novela. De volta no quarto da Viviana, ela diz que ficou muito nervosa porque não sabia que o João Miguel tinha decidido ir para o outro quarto e ele deveria ter dito isso antes a ela. E a Ofélia diz: é verdade, minha filha, ele deveria ter pedido isso a você ou a mim e não a uma pessoa totalmente estranha, mas que vai ordenar que a Balbina traga tudo de volta que ela levou. A Viviana diz que não, é melhor deixar as coisas da mesma forma que o João Miguel mandou. É melhor deixar assim, pelo menos por hora. A Ofélia já está desconfiando um pouco da Viviana, então ela pergunta se ela não se lembra de nada de onde que ela estava e nem o que ela fez durante todo esse tempo. A Viviana apenas responde que não.